Muita gente vai. E eu queria, primeiro de tudo, agradecer essa oportunidade de estar aqui com o professor Vitor. Vitor, ele é um mestre aqui na aromaterapia, está sempre com a gente, compartilhando seu conhecimento. Ele também é fisioterapeuta, é especializado em medicina chinesa. A gente fez agora um curso, um módulo com ele de medicina chinesa, que foi muito bacana. E eu quero saber as próximas novidades, que eu acho que tem um curso que vai ser o último desse ano, é verdade, Vitor? São dois. Tem São dois cursos que dois. eu quero para finalizar e encerrar esse ano, né? Para o pessoal Ah, começar ano que vem já uma outra vibe, né? que maravilha. Então, você vai falar para a gente mais dessa oportunidade. Então, a gente tem duas chances aí com você, né? E eu achei muito bacana que o Vitor vai trazer hoje para a gente artigos científicos falando dos óleos essenciais. Então, acho que é um assunto assim que interessa a todos, principalmente aqueles que começam a estudar, começam a se aprofundar na aromaterapia, né? E a gente gosta desse respaldo da ciência, e aí a gente comprova, né, que óleos essenciais não é só um cheirinho, que óleos essenciais, que a aromaterapia é uma ciência, e eu quero que o Vitor fale mais um pouquinho disso para a gente. Então, Vitor, muito obrigada, gratidão mais uma vez por você estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento e dando para a gente essa oportunidade de aprender com você. Então, vou deixar a palavra com você, vamos estar aqui. E depois, gente, eu volto um pouquinho para contar para vocês dessa super oportunidade que é o Bogo, que provavelmente eu vou linkar com as coisas que o Vitor vai falar com a gente aqui hoje nessa aula, nesse bate-papo essencial aqui. Vitor, obrigada, gratidão. Beleza, obrigado a você, Duda. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu só aproximar melhor aqui a câmera, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, né? Tô vendo que já tem algumas alunas aí que me conhecem, estão sempre me acompanhando ao longo de todos os cursos, né? E fico feliz de revê-las. Sempre já faz tempo que eu não aparecia por aqui, né? Parece que o tempo vai voando e quando você vê, nossa, mas faz muito tempo que eu falei para a rede da Duda ou para a rede da Celi e cada vez mais eu sinto muita falta, né? Estamos chegando agora para o finalzinho do ano, né? Então, estamos encerrando esse ano aí. Eu tenho duas turmas, né? A Duda me apresentou, mas falar só um pouquinho, rapidinho de mim, né? Para quem ainda não me Por conheceu ou já me viu em favor. algumas lives. Né? Meu nome é Vitor Riso, sou professor e fisioterapeuta especialista em práticas integrativas complementares, né? Sou professor do Senac na área de saúde e bem-estar, nas áreas de massoterapia, nas áreas de PICs, né, chamadas de práticas integrativas. Dentro de lá eu ministro os cursos de aromaterapia, né, e também ministro os meus cursos, né, que são todos focados em aprofundar um pouco mais nessa área, nessa ciência maravilhosa que é aromaterapia, né? Trabalho desde conheci a aromaterapia em 2006, olha só, e de lá até aqui uma jornada muito grande com os óleos essenciais, onde não era nada do que a gente imagina, né? Trabalho sim com medicina tradicional chinesa e minha especialidade foi realmente focar, né, nessa área complementar e a aromaterapia é basicamente um dos carros-chefes de qual eu trabalho. Tá? Então, as meninas aí já me conhecem, a maior parte delas, né? Já fizeram algum tipo de curso aí comigo, desde os cursos de psicoaroma, né? Da parte emocional dos óleos essenciais, aos cursos de bioquímica do óleo essencial. Então, estou aqui e hoje vamos falar de um dos assuntos, talvez um dos temas mais importantes para quando nós começamos a estudar aromaterapia, né? Que é falar sobre as evidências científicas que nós temos com óleos essenciais, tá? Por que isso é tão importante, gente? Porque nós precisamos entender que nossa área, é uma ciência. Ela não depende, o óleo essencial não depende muito das pessoas acreditarem nele, né? Como estudo aroma e trabalho com ela há muito tempo, a aromaterapia ela vem muito conectada ali com algumas ciências que ainda estão crescendo
na área da saúde, e por isso, inicialmente, ela é vista com um pouco de descrédito pela área médica, por alguns profissionais da saúde, tá? E até pelas pessoas, né? Então, as pessoas têm uma grande resistência ao uso do óleo essencial, acreditando que ele não fará nenhum tipo de efeito ou qualquer coisa do tipo, ou que depende da pessoa acreditar e se emocionar para que ele funcione. E o que nós vamos mostrar aqui é um pouco de alguns artigos que foram mostrados, que trazem evidências muito plausíveis dos efeitos dos óleos. Sabe tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo da aromaterapia? Usa esse óleo que é bom para dor de cabeça, usa esse óleo que é bom para você dormir, usa esse outro óleo que é bom para quando você está aí com o intestino irritado ou com gastrites e coisas do tipo, né? Pois bem, isso não é aleatório, isso não veio do além para a gente, isso é fruto já de muito estudo com os óleos essenciais, né? Então, o resumo da mensagem que a gente vai ver hoje é que não depende da pessoa acreditar ou não no óleo essencial, né? Não depende, é uma química. O óleo tem químicas, e essa química, quando entra no corpo humano, é que altera o funcionamento e pode promover efeitos terapêuticos maravilhosos, né? Ao longo disso tudo, eu não vou ser muito técnico, tá, gente? Eu quero mostrar que já foi feito algum tipo de estudo quanto a esse óleo, então você pode usar sem dor de cabeça, sem preocupação e sem insegurança aquele tal qual óleo essencial diretamente ligado ao efeito que a gente vai estudar, tá? Como a Duda falou, fala um pouco melhor no final da aula, quando a Duda explicar também o bogô, esse bogô veio, bem que veio, hein? Nossa Senhora! Né? Realmente é um presente de Natal, porque é um retorno muito grande, né? Então, quando já tem umzinho, que você compra um, ganha outro, já dá uma felicidade quando você compra. São 5 ou 6 olhos, eu não sei, eu vi ali de relance, você ganha outros, eu falei, meu Deus, essa promoção está imperdível, tá? Mas eu estou com 2 turmas abertas. Uma delas é a aromaterapia avançada, com aspecto de abordagem terapêutica com óleos essenciais. Esse curso é para quem quer trabalhar como aromaterapeuta. Você quer olhar uma pessoa, avaliar ela e buscar as principais abordagens ali, principais óleos para tratar o caso dela, como uma consulta clínica. Então, esse curso está aberto, na verdade, já está aí, eu estou divulgando há alguns meses, e a turma começa no dia de amanhã, mas depois eu falo um pouquinho mais deles. E a outra turma que eu vou abrir, que foi muito pedida, já faz muito tempo, é a turma de Fundamentos de Aromaterapia, aquele curso onde as pessoas estão encontrando as informações fundamentais para trabalhar com aromaterapia, né? Então, eu compilo o conhecimento de uma forma para que uma pessoa iniciante, ou uma pessoa que está querendo se aprofundar um pouquinho mais, ou uma pessoa que já trabalha com aromaterapia, mas tem todo o conhecimento um pouco fragmentado. Então, esse curso é para criar um ponto de partida, né? Uma organização de conteúdo dentro da aromaterapia para todo mundo que quer já solidificar o que já sabe. Então, serve para as pessoas que estão iniciando, estão entrando agora, estão começando a estudar óleos essenciais, queria um curso que tenha teoria, mas também tenha fórmulas práticas. Esse curso é formado mais para as oficinas práticas, oficinas de aromatizador de ambiente, oficina de argila, oficina de escaldapés. Esse curso, ele acontece dessa forma. Mas no final falo um pouquinho mais dele. Imagino que tenha muitas pessoas novas por aí e talvez seja uma boa para elas, tá? Bom, já falei bastante aqui sobre vocês, deixo à vontade, à medida que vocês quiserem aí, perguntando, né, qualquer aspecto da aula, qualquer aspecto de aromaterapia, pode usar o chat, ou mesmo levantar a mãozinha e pedir a palavra através do microfone, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá adiante na nossa aula, tá? Cadê aqui minha projeção? Então, vamos começar aqui com o nosso slide, tá? Pronto, o slide já está aí na tela, perfeito. Então, bora lá. Gente, se estiver também muito complicado, vocês podem me falando aí, tá? Mas eu fiz de uma forma que ficasse bem bacana, certo? Então, nós vamos falar, de fato, sobre evidência científica, tá? Muitos dos óleos essenciais, hoje, principalmente de 2019 para cá, sofreu uma
um grande boom na aromaterapia. E no Brasil não é diferente, tá? Olha só, esse é o principal site onde nós procuramos artigos científicos, porque esse site, PubMed, é uma biblioteca americana, né, que compila o banco de dados de várias bibliotecas do mundo. É uma das principais aí para você procurar a respeito de óleo essencial, tá? Então, a PubMed, né, .gov, né? Mas se você, na verdade, o site dela é bem difícil de achar. Olha aqui, ó, pubmed.ncbi.nl. Se você escrever PubMed no Google, vai aparecer. Então, você toca o barco aí, escreve PubMed no próprio Google e vai aparecer esse site, tá? Olha só, essa aula, na verdade, ela foi criada no finalzinho, no começo de 2021, tá? E no começo de 2021, quando você pesquisava aromaterapia, tá, dentro dessa base de dados, ela já nos traz 1.527 resultados com essa palavra. Gente, isso já é muita coisa de estudos, tá? Se você colocar qualquer outro termo de prática complementar, por exemplo, como cromoterapia, nós não chegamos a 800 estudos. Então, para uma área que despontou agora, né, de uns 6, 7 anos para cá, de uma forma mais expressiva, ela tem muitos estudos, tá? Então, ó, a gente começa vendo, ó, o primeiro estudo publicado em 86, né? E quanto é crescente a quantidade de estudos até chegar a 2020, ó. Em 2020, praticamente, você tem, ó, uma quantidade tão grande de estudos que acaba superando todos os outros anos por aqui. Tá? Isso aqui me mostra uma coisa muito interessante, gente. Me mostra uma curva crescente da aromaterapia, do crescimento que essa área está tendo, do crescimento que os óleos essenciais estão chegando, que está acontecendo, não só em estudos, e quanto mais estudo tiver, melhor vai ficar o mercado de aromaterapia. Então, existe uma crescente muito grande no uso de óleos essenciais para o tratamento de saúde das pessoas, tá? Então, nós só daqui até em diante, a gente só tem a crescer, tá? Muito difícil estagnar esse ponto, essa parada de óleos essenciais e da aromaterapia como uma terapia real, tá? Porque os últimos estudos de 2020, então temos que ver aí a pandemia, que deixou muitos quadros de estresse, muitos quadros complicados dentro de UTIs e coisas do tipo. Nós tivemos estudos incríveis, que eu até, se eu não me engano, vai estar por aqui, se não tiver por aqui, eu falo deles mesmo, tá? Estudos com hospitais, estudo do óleo essencial dentro da UTI, né? Então, realmente é uma grande perspectiva. O óleo essencial, ele está ganhando cada vez mais espaço para estar com todas as pessoas, todos os profissionais da saúde, principalmente, tá? A PubMed é onde a gente consegue encontrar as principais bases aí, certo? No final da aula eu vou mandar esse materialzinho aí para a Duda para compartilhar com vocês também. Então, fiquem tranquilas quanto ao slide por aí, certo? Depois eu mando aí bacana para todas vocês e todos que estão aí também, ok? Então, dito isso, gente, tá? Vamos começar a ver alguns óleos essenciais, tá? E seus principais artigos. E eu trouxe alguns aqui, né, que é extremamente importante, tá? Alguns óleos essenciais que vão ser extremamente importantes para o tratamento de algumas patologias e doenças, e são óleos essenciais comuns que provavelmente você tem aí na sua casa, tá? Muitos deles estão nos kits iniciais, né? Mas é muito importante a gente ver algumas ideias aqui deles. E a gente vai começar com um dos meus preferidos, que é o óleo de hortelã-pimenta, tá? Gente, o óleo de hortelã-pimenta, ele tem uma particularidade muito grande, tá? Ele é um dos, assim, junto com a lavanda, o peppermint, ele é um dos carros-chefes da aromaterapia, por causa do princípio ativo que está dentro dele, chamado de mentol. Tá? Então, o mentol é uma substância química majoritária dentro do óleo de peppermint que estimula demais a pesquisa científica e química.
porque o mentol já é um conhecido nosso, tá? Quando você pega aqueles salompas, tá? Qualquer que você bota aqui, aquele emplastro que sai um negocinho gostoso quando você está com dor das costas, quando você usa aqueles sprays tipo gelol, né? Ou pomadas, todos eles contêm mentol ou mentona, substâncias químicas, tá? Essas substâncias químicas são as substâncias químicas do óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, nós já conhecemos o que faz o mentol, já conhecemos o que faz a isomentona, tá? De uma certa forma, ela já é aplicada, inclusive, no mercado. Claro que com alterações, com uma engenharia química um pouco diferente, mas isso já me traz, de fato, que o mentol que está dentro do hortelã-pimenta pode fazer, né? Você pode usar esse óleo essencial diretamente sobre contusões, sobre machucados no sentido de torções, você pode utilizar ele nas costas, quando você está com dor nas costas, ou quando você está com torcicolo, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa já muito interessante. É um óleo que está aí na sua mesa, por exemplo, rapidinho, você pega ele, dilui rapidinho num óleo vegetal, passa fazendo uma pequena massagem, e você tem praticamente os mesmos ativos que você vai encontrar nesses fármacos de farmácia que vão estar disponíveis para tratar esses tipos de doenças. E a gente está com o óleo aí, né, dando sopa. Talvez não esteja dando sopa porque o cheiro dele é muito gostoso, né? A hortelã-pimenta tem uma função muito grande também respiratória. Mas olha só, não é sobre isso que eu quero trazer. O que eu quero, de fato, trazer para vocês é o óleo de hortelã-pimenta, em outros países, ele é um fármaco. Olha que interessante. Né? Se você procura no Google, Bentalive é um medicamento fitoterápico. Tá? O fitoterápico é um fármaco igual o remédio comum de farmácia, tá? Só que a base dele é uma planta. Então, esse medicamento, Mentalive, ele circula principalmente nos Estados Unidos e basicamente são cápsulas de hortelã-pimenta, do óleo essencial. E ele é usado como tratamento para o síndrome do intestino irritável, né? Então, uma doença muito comum, né? Acontece muito aqui no Brasil, certo? Então, ele vem ser utilizado para esse tipo de coisa. Mas da onde tirar essa ideia de que hortelã-pimenta é bom para síndrome do intestino irritável? Pois bem, é daqui. Olha só. Ó. Bom, nós tivemos um estudo, tá? Foi feito com 57 pacientes, tá? Gente, acima de 40 pessoas já é um estudo extremamente plausível e muito bem, como é que fala? Muito bem reconhecido, tá? Com a síndrome do intestino irritável, com alguns critérios, não vou ler tudo, tá? E eles foram tratados, tá? Estavam com a síndrome do intestino irritável, foram tratados com óleo de hortelã-pimenta, tá? Era feita com 2 cápsulas, certo? Com revestimento entérico, 2 vezes por dia, e o outro grupo usou placebo. Os 2 grupos usaram durante 4 semanas, ou seja, 1 mês direto, a pessoa tratando a doença da síndrome do intestino irritável, tá? E aí, gente, os sintomas que as pessoas avaliaram para saber se existia, de fato, uma melhora ou não, eram esses daqui, ó. A pessoa apresentava distensão abdominal, tá? Que seria dor, né? A distensão é a sensação de estufamento, empachamento que acontece, tá? Ou desconforto abdominal, tá? Distensão, dor ou desconforto abdominal. Diarreia, constipação, né? Ou diarreia ou constipação, né? Então, a pessoa tinha ali um funcionamento excessivo do intestino ou o intestino dela ficava mais travado, tá? E o resultado disso tudo, tá? Seria que, ó, o resultado das primeiras semanas foi que 75% das pessoas que, né,
foram submetidas ao tratamento, principalmente do grupo que usou hortelã-pimenta, apresentaram a redução de todos esses sintomas mais do que 50%. Então, isso é extremamente considerável, tá? Então, eles tiveram um efeito muito maior do que o grupo que não utilizou o óleo de hortelã-pimenta como medicamento, tá? Então, esse é um estudo que aconteceu, ó, tem até o link dele por aqui, se eu não me engano, esse estudo é de 2015, tá? Que foram feitos ali. E aí, gente, isso aqui é algo muito interessante. À medida que eu tenho esse tipo de dado, ele serve como base para que esse óleo essencial possa ser usado como um fármaco. E ele é usado em outros países nesse sentido, né? Então, essa é uma síndrome muito difícil de ser tratada, né? Antes desse óleo essencial, pouquíssimos medicamentos conseguiam agir tão bem na síndrome do intestino irritável, né? Por N fatores. Primeiro, pela condição orgânica da pessoa, pelos efeitos colaterais que outros medicamentos geram no corpo da pessoa. Então, não vale tanto a pena você utilizar os outros medicamentos. E surge o hortelã-pimenta agora como um grande aliado nesse tratamento da síndrome do intestino irritável. E, consequentemente, pelos dados que a gente tem, você tem aí uma melhora muito grande dos casos. E ele passa a ser hoje, de fato, uma das melhores opções que um médico ou uma pessoa comum tem para tratar esse tipo de síndrome, né? Então, olha que interessante. Ciência ela é algo muito importante para a gente, porque a partir de agora, você pode, de fato, conhecendo esse estudo, ter a segurança que for para usar hortelã-pimenta nesses casos de síndrome do intestino irritável, tá? O único cuidado é que a hortelã-pimenta, ela desregula um pouco os batimentos cardíacos para quem tem arritmia cardíaca. Então, a hortelã-pimenta é contraindicado para esse tipo de pessoa. Falou em arritmia cardíaca, você tem que evitar a hortelã-pimenta, tá? Mas, tirando isso, nós temos ele aí como uma grande ferramenta, um grande recurso que está aí no seu kit, que veio, e você deveria estar usando ele por aí, tá? Tudo bem? Então, hortelã-pimenta é um dos óleos aí muito importantes que a gente consegue ter um grande aval. E, gente, basicamente, esse óleo, ele vem ser um dos precursores aí de estudos com óleos, né? Imagina que a gente está num ambiente, de fato, onde tem muita coisa para estudar. Então, o que de fato recebe incentivo para uma pesquisa científica, né? Então, tem muitas outras coisas para se estudar. E a aromaterapia é só mais uma delas, tá? Mas a gente começa a dar mais atenção quando a gente começa a ver resultados como esse, tá? O primeiro estudo que foi abrir um pouco de caminho também foi com hortelã-pimenta, só que esse outro estudo é de 2005, né? Foi um estudo inicial que começou a comprovar o efeito do mentol lá no intestino. Falou, opa, esse efeito aqui do mentol pode ajudar no tratamento de síndrome do intestino irritável. E aí, futuramente, dá base para outra pessoa fazer um estudo, e nós temos aí muito bem estabelecido esse tipo de estudo, tá? Então, você já pode falar para a pessoa aí, ó, no óleo essencial, não é porque é um cheirinho que faz nada, é uma química, gente, que está entrando no corpo da pessoa e vai agir lá dentro para que se restabeleça algum tipo de disfunção, certo? Tranquilas e tranquilos? Beleza aí? Duda, quiser comentar qualquer coisa, você pode ir falando, tá? Tô vendo você, mas eu tenho que olhar lá para o outro monitor, ok? Então, bora lá. Voltando aqui, tá? Agora nós vamos, gente, para um dos óleos mais utilizados, né? Talvez o queridinho da maior parte das pessoas por aí. Óleo de lavanda, tá? Junto com a hortelã-pimenta, gente, a lavanda é um dos principais óleos essenciais que encabeçam estudos aí e deu origem, praticamente, ao termo, né, de aromaterapia. Tá?
quando Gattefossé, que foi um dos principais autores aí da aromaterapia em 1937, define a aromaterapia, tá? Não existia esse nome antes dele. E aí Gattefossé, no seu livro, vai definir o uso dos óleos essenciais como recursos terapêuticos, tá? Independentes de qualquer outro tratamento, como aromaterapia, tá? E isso é muito bacana, porque esse autor, vocês vão encontrar muito falando sobre ele na internet, ele já era um pesquisador de óleos, mas já pesquisava os efeitos da lavanda sobre o corpo humano, mas quando ele sofre um determinado acidente, que é uma história longa, não vou contar ela inteira aqui, ele tem uma queimadura, e aí ele utiliza do óleo essencial para tratar essa queimadura. E, gente, estamos falando de 1937, você não tinha nem antibióticos ainda acontecendo e surgindo naquela época. E o espanto dele, ele sabia que a lavanda seria cicatrizante, mas ele se espantou com a velocidade que a lavanda curou, tratou e cicatrizou a queimadura que existia nele, tá? Então, isso é algo que foi o que manteve a aromaterapia como uma terapia de fato até os dias de hoje, e nós não nos esquecemos do óleo essencial, tá? Então, um óleo muito importante, um cheirinho extremamente agradável, né? É um óleo que combina com praticamente qualquer tipo de aroma, né? E aí, gente, olha esse estudo aqui, ó. Esse estudo parece besta, mas não é, tá? A gente sabe que lavanda você usa para tratar dores de cabeça, certo? Você trata ali, tá com uma dor de cabeça, você vai lá, utiliza o óleo essencial e aí você tem uma melhora desse quadro, tá? Isso aí, tudo bem, se a gente conhece isso. Agora, nós nunca pegamos um estudo falando direto sobre isso, né? Porém, vamos falar dele agora. Olha aqui que interessante, tá? Foram utilizados 47 pacientes, ó, dessa vez. Esses pacientes tinham como diagnóstico enxaqueca. Enxaqueca. Bom, muitos de nós aqui podemos ter também, tá? Se você se enquadraria nesse ponto aqui, pode ficar tranquilo, que se você tiver óleo de lavanda, você já vai saber o que você fazer, tá? Eles foram divididos em casos e controles, certo? Então, novamente, você teve aí uma divisão entre pessoas que tiveram aí, utilizaram a lavanda, né? Separou esses 47 em dois grupos, e outro inalou qualquer coisa placebo, tá? Mas olha só como foi o método deles, ó. Eles inalaram, o grupo que usou lavanda, inalava óleo essencial de lavanda por 15 minutos. Como assim? Assim, ó. Eles pegavam um algodãozinho, esses que você faz a unha mesmo, certo? Pingavam ali o óleo essencial desse algodãozinho, tá? E o algodão ficava aqui no cheiro. A partir daí, eles, né, inalavam esse óleo essencial, né, durante 15 minutos. Se aproximava mais ou menos 20 centímetros aqui do nariz da pessoa, e essa pessoa inalava 15 minutos, tá? Eles eram orientados a inalar, se eu não me engano, 2 vezes ao dia, e quando houvesse crise de dor. Então, quando ele entrasse numa crise de dor, que ele houvesse esse tipo de coisas, tá? Então, isso é algo muito importante, né? Eu já vi ali no chat que a Vanessa falou. Esses dias estava com enxaqueca, PM, inalei 5 minutos e a lavanda já passou a dor. É isso aí, Ivan. Mandou muito bem, tá? Olha só. Então, quando houvesse crise. O outro grupo, chamado de grupo controle, tá? Ele usou parafina líquida no mesmo período, tá? É um costume, né? A pessoa inala só a parafina para dizer que está inalando alguma coisa e ter algum efeito. Só para controlar o placebo. Tá? Agora, olha só, tá? Os pacientes, eles foram solicitados a registrar
um recorde chamado de EVA, que é a escala visual analógica, que é que eles discernam a dor que eles sentiam antes e depois. Tá? E aí, gente, dá uma olhada aqui, ó. Tá? Acompanharam essa galera aí, se eu não me engano, durante 4 semanas. Eu não vou lembrar aqui agora, acho que não está escrito. Mas ao longo de 4 semanas, tá? E aí, ao longo de 4 semanas, houveram relatos de 129 ataques de dor, tá? Que seriam as crises de dor de cabeça, tá? E aí, ó, desses 129, 92 dos casos, tá? Isso é cerca de 80% aí dos casos que a gente teve total ou parcialmente, né, a dor diminuída quando se utilizava a lavanda. Puxa vida, isso aqui é muito louco, gente, tá? Então, quando eu estou falando de pessoas que tiveram 129 ataques aqui, ó, né, ao todo, que desses 129, 92 ataques de dor, de fato, tiveram os seus sintomas amenizados totalmente ou parcialmente quando você usava lavanda. Gente, é muita coisa para esse grupo controle, tá? Ou nesse grupo de uso de óleo essencial. Já no outro grupo, para a gente comparar, tá? Teve 68 ataques, 32 foram diminuídos com o efeito placebo. Mas nesse caso que ele relata, foram apenas diminuídos. Não houve nenhum tipo de situação em qual a dor ela cessou completamente, tá? E aí, gente, a gente tem uma porcentagem significativamente muito maior no uso da lavanda, quando as pessoas não usam lavanda, tá? Resumindo, comparado com esse placebo de fato, tá? Bom, parece uma coisa doida, pô, professor, mas isso aí todo mundo já sabe. Lavanda é analgésica, né? Mas olha aqui, ó, pode pegar qualquer pessoa que não acredita no óleo, não acredita em práticas complementares e pode dar lavanda para ela, tá? Às vezes nós temos a percepção de que se a pessoa tiver de má fé ou de má vontade com o óleo essencial, o efeito não vai acontecer. Isso acontece, tá? Você deve conhecer alguém, parente seu, marido ou outra pessoa que é resistente a tratamentos, não quer ir no médico, não quer fazer nada, porque acha que nada funciona, você pode dar óleo para ela. Por quê? Não depende dela acreditar ou não, tá? Ela está com dor de cabeça, você vai pegar o óleo essencial, vai fazer ela inalar lá pelos seus 15 minutos, põe no aromatizador, põe da forma que você achar melhor, que você pode ter certeza que ele pode estar dos 10% que não funciona, mas é mais difícil, estatisticamente, é mais fácil que isso realmente aconteça. Tá? Então, peguem nisso e entendam que, olha só, um artigo científico, ele consolida algumas informações, tá? E você vai poder usar aí lavanda com segurança, sem ter medo de que não vai fazer efeito, tá? Porque às vezes, quando você está orientando uma pessoa e você quer, de repente, ajudar ela, mandando um óleo essencial para que ela possa melhorar, às vezes bate essa ideia de que, mas qual óleo eu vou usar? Eu quero usar o melhor óleo, eu quero usar o óleo mais top, o óleo que mais funciona, o melhor óleo para isso. O melhor óleo não necessariamente é o maior, é o mais caro, é o mais exótico, né? Às vezes uma lavandinha que está aí na sua mão tem muito mais efeito do que o óleo de rosas do Oriente que vem lá da China, do Nepal, do Jalapão, não sei. Aí é super caro e você quer ter porque ele é um óleo fantástico. Não, vai nos óleos que você tem aí, nos óleos básicos, que eles são poderosíssimos, tá? O óleo tem que sair do vidro, não pode ficar lá, porque se ele está lá no vidro, você não está usando, entendeu? Então, ele tem que desaparecer do vidro. Você precisa usar para você comprovar seus efeitos, ok? Até aqui, galerinha do bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilos? Bora lá, então? Segue o baile?
Vamos lá. Então, lavanda, um efeito simples, mas esse estudo aqui é de 2019, gente. Tá? Demorou, de fato, para a gente fazer um estudo científico a respeito disso. Tá? Então, só de 2019 que vai surgir alguém para tentar comprovar esse tipo de efeito, né? Então, isso é bem importante da gente ver. Agora, esse estudo aqui, particularmente, é um estudo muito show. Por quê? Porque ele me traz algumas percepções do que eu posso fazer com óleo essencial. Ó, é um estudo também de 2020, bem recente, tá? E aí, ó, ele vem novamente, ó, comprovar que o efeito inalatório dos óleos essenciais, ele pode afetar o corpo inteiro, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente sabe que só de inalar o óleo, você pode ter uma alteração na pressão arterial, na frequência cardíaca, tá? Só por você ter inalado, ok? Se você ingerir ou se você passar no corpo, você vai ter um efeito até mais intenso disso tudo. Tá vendo uma mãozinha levantada? Pode falar, Patrícia. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo. Eu fui tentar falar anteriormente, quando você estava falando da lavanda, e só agora que eu consegui. Eu tive duas experiências, Vitor, de pessoas que fizeram um efeito totalmente contrário com a lavanda. A pessoa, quando cheirou a lavanda, ela cheirou no sentido assim de experimentar o odor. Ela ficou extremamente excitada, ela não dormiu a noite inteira, é uma pessoa que tem um sono muito bom, dorme cedo, boas horas de sono, e deu a ela muita dor de cabeça. Foram duas pessoas com o mesmo sintoma. E para passar esses efeitos para passar demoraram bastante. E assim, eu fiquei sem saber realmente, efeito paradoxal, enfim, eu não consegui entender, e não foi algo que você puxou inalando como se fosse o protocolo, não. Apenas para sentir o cheiro mesmo daquela situação, para ver se identificava com o cheiro, né? Não sei se Legal. você conseguiria me explicar. Vamos lá. 2 mecanismos aconteceram aí, Patrícia, tá? Primeiro, isso é um grau de intoxicação, tá? Através do óleo essencial, que acontece devido à exposição a alguma substância. Uma intoxicação, ela depende de duas coisas. Primeiro, da dosagem da substância e segundo, da sensibilidade da pessoa. Então, isso com qualquer substância química, tá? Quando você tem uma dosagem alta, né, é mais provável que você tenha um tipo de intoxicação. Só que tudo depende da sensibilidade do indivíduo. Né? Então, quando o indivíduo tem uma sensibilidade baixa a qualquer tipo de substância, uma pequena dosagem pode gerar um efeito tóxico no corpo da pessoa. Nesse caso que você relatou aí, isso é comum acontecer com plantas medicinais, tá? Então, você pegou duas pessoas que tinham sensibilidade à lavanda, tá? É bem comum isso acontecer quando você começa a atender mais em escala, tá? Só que, agora, a planta, isso acontece na fitoterapia, gente. A planta medicinal, ela tem um efeito, né, que é estudado lá por Hahnemann, e depois vai ser descrito por Paracelso, que é o efeito da similaridade. Né? A sensibilidade de uma pessoa a uma planta medicinal, tá? Ainda nem estamos falando do óleo, mas depois eu vou chegar lá. A sensibilidade de uma planta medicinal pode gerar o seu efeito contrário. Né? Sabe quando a gente vê isso? Muito simples na nossa vida, no café. Uma planta, a gente faz uma espécie de chá dele, o café que a gente passa lá e toma. Tem pessoas que vai tomar o cafezinho e vai sair que nem doido por aí, os olhos arregalados, né? Não vai conseguir parar de falar o tempo todo. Mas tem pessoas que vão tomar xícara de café para dormir. Quem são essas pessoas? Onde moram? Como sobrevivem? Como se alimentam? Não dá para explicar, tá?
Então, existem pessoas que vão tomar, por quê? Porque o corpo dela é sensível à cafeína de uma forma diferente. E esses dois princípios das plantas foi o que criou as vacinas. Porque a vacina, ela vem muito nessa ideia de pegar a mesma substância e transformar ela em algo terapêutico. Só que ninguém vê o contrário, o efeito rebote. Tá? Em 2006, no Brasil, vai ficar instituído um programa de políticas públicas na área da saúde voltadas para as práticas integrativas complementares, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, e dentro delas está a fitoterapia. Trabalha com plantas medicinais. Dentro das plantas, eles tarjaram algumas plantas. O que é tarjar? É proibir a livre venda delas. Uma delas foi a valeriana. A valeriana é uma planta muito comum de se utilizar para você ter o efeito de dormir, né? Você tratar insônias. E ela é porreta, né? Você usa um chá de valeriana mesmo, ela é muito forte, ajuda muito a pessoa a dormir. Só que a taxa de rebote dela, a gente vai chamar isso de efeito rebote, é muito alta também. Tem pessoas que tomam a valeriana e vai para o sono. As outras têm esse mesmo efeito que você falou, um efeito chamado de rebote, tá? Então, isso existe com qualquer planta e com qualquer química, e o óleo essencial nada mais é que um concentrado da planta. Ele é uma espécie, ele é a parte da planta medicinal que a gente quer, só que extremamente concentrado. Né? Se vocês verem aqui, esses estudos falam só de inalação. E somente a inalação já é, de fato, capaz de gerar todas as alterações do nosso corpo. Né? Então, tem mais estudos da inalação ainda. E eu acho isso incrível. Porque a inalação é a coisa mais simples do mundo para uma pessoa usar. O que ela precisa, além do óleo? Não precisa de nada. Né? Não precisa de nenhuma outra coisa, tá? Mas você vê o potencial químico aí do óleo, tá? Ficou claro, Patrícia? Ótimo, muito obrigada. Ô, Vitor, Certo? isso é tão Chamou a atenção foi interessante. que Isso é tão interessante porque até na reabilitação olfativa, com as pessoas que perderam o olfato agora no Covid, né? A gente teve vários pacientes que fizeram a reabilitação olfativa sem necessariamente estar sentindo o cheiro, os aromas, né? Então a gente vê como é realmente, você não precisa crer no óleo essencial para ele fazer efeito, né? Está comprovado aí que a gente consegue estimular a resposta olfatória com os óleos essenciais, né? Exato. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos continuar, então. Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aí. Bora lá. Vamos projetar aqui. Olha, então, eu ia falar sobre grapefruit. Olha olha que ideia interessante que tiveram aqui, né? Você sabe que inalando um óleo essencial, você pode alterar a sua pressão arterial instantaneamente, para mais ou para menos inalando, tá? Quando você usa, por exemplo, óleo essencial de alecrim, ou rosemary, como ele é chamado aí, quando você estuda aqui, ó, o alecrim ele é um grande elevador da pressão arterial. Então, um óleo essencial muito bacana para quem tem a tendência a ter a pressão mais baixa. Tipo 10/7, 11/7. Por quê? Porque a pressão mais baixa tira o ânimo da pessoa da vida, né? Ou o dinamismo de você fazer as coisas, tá? Em contrapartida, se você pegar um óleo essencial como a manjerona, ou a manjerona, né? Manjerona, ela é um grande depressor da pressão arterial. Então, você tem, só de inalar esses dois óleos, você vai ter esse caminho por aí, tá? Agora, esse estudo aqui usou o óleo de grapefruit, que não é um óleo muito convencional para esse tipo de coisa, mas o que ele queria ver, tá? Eles estavam tentando estudar, dá uma olhada aqui, ó, né?
A inalação do óleo da toranja, que é a grapefruit, ao longo de 10 minutos. Tá? Eles queriam ver quais eram as alterações que aconteciam na pressão arterial, na frequência cardíaca e nos níveis hormonais do corpo. Tá? Beleza. A partir daí, né, eles tiveram aí algumas alterações. Conforme foi inalando, ó, ao longo de 10 minutinhos só, a toranja, você começou a ter alguns tipos de alterações que ele vai mostrar aqui, ó, tá? Eles compreenderam que isso aqui não quer representar muita coisa ainda para nossa cabeça, isso aqui é muito para quem era da área da saúde, tá? Nós descobrimos que a pressão arterial da pessoa, diastólica, que é a segunda pressão, tá? Quando você tem 12/8, essa pressão aqui é chamada de diastólica, tá? Aumentou. Então, ele mexe com a pressão, só que de uma forma diferente, tá? Isso quer dizer alguma coisa ainda para a gente? Ainda não, a gente não entende isso muito bem. Mas, só de inalar um óleo, você tem aqui constatado que eu acabei de falar para vocês. Um aroma pode mudar a sua pressão arterial, só de você inalar, tá? Agora, esse efeito aqui, eles não esperavam. E esse efeito aqui vale muito a pena ter descoberto. Eles descobriram que a concentração de um hormônio chamado cortisol diminuiu significativamente em 10 minutos de inalação. Olha aqui, eu acho que vai ter aqui, ó. Isso aqui eu não vou mostrar, não, é muita coisa, tá? É muito técnico, né? Mas a gente consegue ver uma alteração aqui, ó. Após 10 minutos de inalação, a concentração de cortisol no sangue de uma pessoa diminuiu drasticamente, tá? Gente, o que isso quer dizer? Olha que interessante, tá? Isso aqui está dizendo que quando você inala o óleo de grapefruit, após 10 minutos, o nível de estresse do corpo começa a despencar, porque o cortisol é o principal hormônio que está relacionado ao estresse. Né? Quando nós nos estressamos, o nosso corpo precisa manter a atividade no talo, principalmente para quem é muito agitado, para quem tem mais ansiedade, né? Então, o corpo precisa de alguma coisa para manter ele estimulado e prover energia para você fazer tudo o que você tem que fazer, né? Então, a decorrência do estresse é a liberação, alta liberação de cortisol. Quanto mais cortisol, mais estressado. Quanto mais estressado, mais cortisol. Aí estamos falando de um óleo essencial que diminui a quantidade de cortisol. E ele diminui todos os efeitos do estresse com isso. Porque o grande problema é que quando você tem um cortisol muito alto, o seu cérebro começa a se desgastar. Como se ele tivesse acabando o tempo útil de vida dele. Como um carro. Quanto mais você anda, mais o pneu gasta. Mesma coisa. Quanto mais cortisol, mais acelerado funciona o cérebro, mais os músculos, o coração, e isso vai gerando uma exaustão violenta. Então, o óleo de grapefruit, não só grapefruit, mas laranja, também vamos ver aí outros óleos essenciais, são extremamente importantes para serem utilizados conforme uma pessoa esteja estressada, né? O aroma cítrico, de fato, ele carrega princípios ativos que são extremamente benéficos para o estresse, né? Então, você chegou da sua casa, aí trabalhou pra caramba, né? Pega uma bacia, uma panela, mais fácil, tá? Pega uma panela, joga água dentro, esquenta essa água. Pega essa água e esquenta. Deixa ela de morna para quente, né? Você pega uma toalha de rosto, pinga ali, ó, 3 gotas de bergamota, de grapefruit, tá? Ali naquela toalha, bem no centro dela. Coloca essa toalha
Deixa eu tirar isso aqui. Coloca essa toalha direto naquela água quente, né? Tira essa toalha e põe no pescocinho aqui, ó. E senta no sofá. Deixa a toalha quentinha pegar aqui. A gente vai subir o aroma ali da grapefruit. O calor vai relaxar a musculatura do pescoço. Você vai deitar ali, ó. Põe um som, Richard Clayman, um som de piano nas estrelas. Fica ali 10, 15 minutos. Você só precisa disso para amenizar todo o estresse, toda a tensão que você gerou, brigando com a pessoa do trabalho, ou brigando com o seu companheiro ou sua companheira, que é teimoso ou é teimosa, igual a gente que é teimoso e teimosa também, né? Pode ser até numa canequinha de cerâmica, né, Vitor? Quem não tiver aí, pega uma caneca de cerâmica aí, ó, tá resolvido. Pode ser simples. E isso, quimicamente, vai ter uma ação muito grande no nosso corpo. Redução do nível de cortisol. E aí, gente, uma coisa que eu preciso chamar a atenção. Não tem remédio para o cortisol, para o estresse. Não existe. Você não vai na farmácia, o cara vê um remédio aí para estresse. A pessoa, para estresse, vai tomar uma pinga, mano. Ou algo do tipo, né? Não tem remédio. Na verdade, hoje, a única alternativa é o óleo essencial, que quimicamente age para amenizar o cortisol. Então, pensem nisso. O grapefruit está aí, né? Os cítricos em geral, o próprio óleo de laranja, o próprio óleo de bergamota, tá? Então, óleos essenciais são bacanas. E, às vezes, gente, nós estamos aí extremamente estressados, estou brigando direto com as pessoas que moram na minha casa, meu filho, nossa, dá um trabalho, né? Marido, então, esposa. Meu, pega 10 minutinhos de um óleo essencial, e isso vai te aliviar tanto, né? Em vez do óleo ficar ali paradinho. Não pode, tem que usar, que aí você vai sentir o efeito que isso aqui causa. Tá? Beleza? Então, bora lá. Deixa eu seguir aqui, ó. Mais adiante, gente, vamos falar agora do óleo de laranja. Tá? Então, ó, em 2008, ó, agora o estudo Brazuca, é nosso, Unifesp, demonstrou aí com sucesso, né, a redução de grau de emocionalidade em ratos, comprovando o potencial ansiolítico da laranja. Tá? É muito comum os primeiros estudos de aromaterapia serem clínicos, serem in vitro. Você começa estudando numa célula, você parte para o estudo comportamental. E o estudo comportamental é muito interessante, ele é feito com ratinhos, né? E eles conseguem medir o quanto de ansiedade, de agitação esses pequenos roedores têm, porque o sistema comportamental deles é extremamente parecido com o nosso. Então, aqui você tem um estudo, né, já mais antigo, que indica a diminuição, né, não só da emocionalidade, mas da diminuição de ansiedade desses roedores, que é esse Wild Orange. Tá? O Wild Orange, ele é repleto de limoneno. E aí a gente encontra a chave disso tudo. O limoneno é um princípio ativo que vai estar muito aí nos cítricos, que é ansiolítico. Então, se você pegar ele, mas se você pegar, de repente, o limão siciliano ou grapefruit também, são óleos essenciais que têm muito limoneno. E o efeito vem do limoneno. Se você tem limoneno nesse princípio ativo, você tem uma redução de ansiedade nesse aspecto. Então, quando se estuda, você pegou ali, tem um estudo que é com óleo de bergamota, de laranja, mas você entende que o efeito dele veio de limoneno, qualquer óleo essencial que tenha limoneno vai ter os mesmos efeitos. Tá? Quer ver um óleo que tem, às vezes, apresenta limoneno, a gente nem se liga? A lavanda. Quem mais tem limoneno? O alecrim. Óleos essenciais que tem traços de limoneno. Tá? Então, por isso que eles vão ter aí um complemento sinérgico para alguns efeitos. Né? O grande
o poder do óleo está na sinergia dele próprio, né? Então, quando você pega o óleo de alecrim, você tem, sei lá, 3 ou 4 princípios ativos dele, e todos eles são benéficos para o sistema respiratório. Então, não necessariamente o ativo majoritário é o X da questão, mas é a combinação de elementos que existem dentro do óleo que fazem ele ter um efeito extremamente importante e benéfico para o nosso corpo. Tá? Por isso que, diferente de um fármaco, ele tem uma ação mais global e ele promove o bem-estar e nossa qualidade de saúde ao mesmo tempo que você pode estar usando para tratar algum tipo de doença. Certo? Vitor, Oi, Patrícia, posso te contar uma experiência? Acho que vai ser tão interessante para o pessoal que está me ouvindo. por Eu hoje favor. atendo como terapeuta, eu sou enfermeira e sou terapeuta, realmente trabalho numa clínica integrativa de saúde, né, medicinal. E hoje eu trabalho também com a constelação familiar. Então, constelação familiar, você traz muito da emoção, né? Do dia a dia e da vida de família das pessoas e vice-versa. E eu associei todo o meu tratamento com meus pacientes a óleos essenciais. Eu tenho tido resultados para pessoas que chegam, principalmente nos dias de hoje, com pânico, com ansiedade, pós-anamnese, pós-terapêutica, né? A terapia com eles, o uso logo em seguida dos óleos essenciais de acordo com as situações que nós tratamos, que no momento que foi relatado por mim. É muito interessante essa associação, principalmente quando o relato está muito voltado ao emocional e ao estresse. Dá um resultado super bacana pós os relatos que ainda está no horário ainda da terapia. E eu associo isso não na inalação, mas com uma massagem de 15 minutos pós a sessão com óleos essenciais de acordo com me foi relatado. A pessoa que entrou é outra que sai. Com certeza, né? Como eu comento, pessoal, na minha opinião, essa é a maior força do óleo. É sua expressão emocional. Dentro do curso de psicoaroma, a gente estuda os efeitos dele direto no sistema límbico e como isso pode transformar a vida de uma pessoa. Porque à medida que você ameniza um sintoma emocional, você abre um caminho para a pessoa agir de forma diferente, né? Não é simplesmente que você resolve o problema dela, mas enquanto ela estiver, por exemplo, com raiva, depressiva, frustrada, muito difícil dela conseguir transformar seu problema, né? Então, para mim, essa é a parte que de fato conquista a gente. Porque de repente alguém chegou para você e apresentou um óleo. Aí você, acha que óleo, que maluquice é essa? Que coisa doida. Aí você pega lá o óleo que a pessoa apresentou, eu tô com um balance. Um balance que eu adoro. Né? Aí você sente o cheiro do óleo. Aí você, mas que coisa esquisita. Essa coisa que é estranho esse cheiro. Uhum. Mas é bom. Aí a pessoa, meu Deus, mas esse cheiro é bom. Eu não sei o que tem nesse negócio, mas esse negócio é bom. Me deu um bem-estar. Isso é uma reação emocional. O óleo promove isso. Então, essa sensação que você tem quando você cheira a primeira vez e você começa a falar, meu, não sei o que está acontecendo comigo. É emoção. É ele atuando na emoção. E é essa emoção que a gente não vai saber descrever, que é o mais forte do óleo. Né? É o mais bonito, é o que nos leva adiante frente a ele. Né? Então, isso é bem bacana. Tem muito estudo trazendo esse caminho. Né? Para quem se interessa bastante, tem o livro da Shirley Price, chama-se Aromaterapia e Emoções. Tá? O livro foi escrito pela Shirley Price, é praticamente um relato inteiro da vida dela como aromaterapeuta, ela ainda é viva, ela já se aposentou dessa área, o instituto dela foi passado para a filhinha dela, Penny Price. Olha lá a Duda com ele na tela. Tá? E basicamente ele vai descrever isso que você fez, viu, Patrícia? Porque a abordagem dela está ligada com a massoterapia. Né? Então, E os muito resultados bacana. são fantásticos, viu, Vitor? É impressionante como até ajuda as pessoas que estão mais travadas depois colocarem mais coisas. Elas ficam mais leves, né? O que acontece Sim. com elas, acabam colocando mais coisas além de somente daquelas
que elas colocaram, porque a constelação familiar você vai só até ali, né? E quando você percebe que a pessoa não quer mais falar, a gente tem que, às vezes, usar de alguns subterfúgios. E, no meu caso, é a aromaterapia. Perfeito. Tá? É Muito bacana. uma ótima terapia para Abordagem, associar junto, né? com certeza. Muito legal, obrigado, Patrícia. Obrigada Tá? por você por me ver. Vamos lá, vamos para mais um. Ó, esse aqui é top. Tá? Quem conhece aí, eucaliptus, né? Olha só, teve um estudo, né, que o óleo de eucalipto já, ele quase, gente, foi por um triz, assim, talvez da época, ele poderia ter sido o antibiótico oficial da nossa sociedade. 3 anos antes de descobrir a penicilina, existia um estudo, e a gente está falando disso lá perto da década de 30, junto com o Gato Fusé, de alguns australianos com o óleo essencial de eucalipto. E eles, como é que se diz? Eles estavam trazendo o óleo de eucalipto, o óleo essencial mesmo, como uma das formas capazes de melhorar o nosso sistema imunológico. Tá? Ele não age totalmente como o antibiótico que foi desenvolvido 3 anos depois, tá? Mas imagina que lá, quando estava capinando mato no mundo da medicina ainda, surge um óleo essencial, né, que tem um potencial, entre aspas, antibiótico, mas imunoestimulante do nosso corpo, muito grande, até onde não existia nenhum tipo de medicina. Porém, né, gente, naquela época, para você fazer um congresso de medicina, você tinha que juntar muitas pessoas. Era assim que era apresentado. A cada 10 anos tinha um grande congresso. 10 é muito, né? Não vou saber quanto que é a data, não. Mas logo em seguida veio a Segunda Guerra, aí surgiu o antibiótico e todo o olho forte da ciência se virou os antibióticos. Mas eu costumo ver de uma forma otimista, claro, né? Que foi por um triz que os óleos essenciais não ganharam os holofotes ao longo da nossa sociedade para o uso como uma medicina aí, tá? Esse estudo de 2016 mostra agora a substância 1,8 cineol, que está muito grande aqui dentro do eucalipto, na capacidade de ativar os leucócitos do nosso corpo, que são as células de defesa. Então, a presença do cineol aumenta a atividade dessas células, que torna esse óleo de eucalipto extremamente imunoestimulante. Tá? Então, quando você descobre que o 1,8 cineol faz isso, todos os óleos essenciais que também possuem essa substância, vão ter esse mesmo efeito. Aí estamos falando aqui, ó, do nosso querido alecrim, da melaleuca, tá? O que mais que tem no 1,8 cineol que eu não vou lembrar aqui? Alguém falou alguma coisa aí no chat, deixa eu ver. O 1,8 cineol também está presente no alecrim? Sim. Acho que eu já até acabei comentando. Né? Então, alecrim, na melaleuca, é possível achar ele, né, no próprio eucalipto, né, que a gente comenta, eucalipto. Tem um que só tem na terra, o niaule, que é um outro tipo de melaleuca, né? O óleo de niaule também tem esse princípio ativo chamado 1,8 cineol. E ele é não só bom para o nosso sistema imunológico, como esse ativo, ele é descongestionante, bactericida, broncodilatador e anti-inflamatório das vias respiratórias. O que mais que você quer numa substância? Gente, não tem remédio para o sistema respiratório que faz tudo isso. A Vinsara também, muito bom. Ieda, também tem 1,8 cineol. Tá? Então, gente, olha só, é muita ação terapêutica numa substância só. E aí, quando ela vem associada de outros princípios ativos, a gente tem uma melhora drástica ali do sistema respiratório. Por isso que o eucalipto é tão bom quando você está ali com o nariz ruim, com algo do tipo, você fazer uma inalação com eucalipto é muito bom. Como uma inalação?
Inalando o óleo direito? Não, você vai pegar ali uma água, ferve a água, coloca a água ali, o óleo essencial, de 6 a 8 gotas, e deixa próximo aqui do peito, inalando esse ar. Não precisa pegar ele lá, não. Mas só vai inalando, que o vapor junto com o óleo essencial vai começar a descongestionar toda essa região, né? E a pessoa começa a ter uma benéfica em sintomas de gripe, resfriados, congestão nasal e outros tipos de situação. Tá? Então, um outro óleo aí muito comum da gente ter aí em casa e muito bom. Tá? Aí eu vou por último. O último óleo que nós vamos falar aqui, ó, que não poderia ser outro. O óleo de gerânio, tá? Geranium, né? Esse é um estudo de 2012, tá? Que estava aí, ó, estudando os efeitos hipoglicemiantes e antioxidantes do óleo de gerânio. Não é o que todo mundo acha, é o óleo da mulher. É da mulher também, claro, mexe com o sistema hormonal, com a parte, né, toda dos hormônios femininos, porque tem ali alguns princípios ativos que ajudam no equilíbrio, mas aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando de outra coisa, no potencial hipoglicemiante deste óleo, tá? Olha só, também foi um estudo, foi feito ali em ratos, né? E ele administrava diretamente o óleo essencial via oral, né? De gerânio, né? Que tinha uma porcentagem aqui ó, de citronelol e de geraniol, tá? De 16 e 15%. Isso aqui é uma padronização ali do óleo, tá? E aí eles observaram que eles tiveram seu nível de glicose reduzidos, tá? E isso foi comparado à ingestão de um fármaco hipoglicemiante. Opa! Gente, vocês entendem para onde isso aqui pode caminhar? Tá? Nós estamos falando de um óleo essencial que foi comparado a um fármaco. O principal fármaco aí, hipoglicemiante, que um diabético, uma pessoa com diabetes usa. Tá? É claro que eu não posso falar hoje que eu vou usar gerânio porque ele vai diminuir minha glicose, porque você não tem um estudo agora com humanos. Sei lá, talvez já até tenha, tá? Nessa onda de que está saindo uma porrada de estudos ao longo desse processo, mas isso daqui me abre até um outro norte, um outro horizonte de trabalho com aromaterapia, né? Então, você tem, né, um recurso que pode se transformar em algo extremamente interessante, né? Claro, não vou dizer que isso aqui está pronto, não está, mas o leque de estudos é muito grande para isso, né? Quando você tem esse norte de um efeito hipoglicemiante, caraca, como é que a coisa pode rolar? Né? Para onde a gente pode levar essa química e como ela pode ser utilizada e controlada ali para trazer mais benefícios da saúde, para a saúde da pessoa. Então, isso é muito bacana, gente. Tá? Então, quando a gente começa a estudar a parte científica da aromaterapia, a gente sai um pouco da ideia do óleo essencial, dele ser um aroma, de ser algo só que mexe com a emoção, ou algo só que mexe com a gente, de fato. Ele vem ser uma química que interage e trabalha diretamente dentro da química do nosso corpo, do nosso mecanismo, do nosso organismo. Tá? Então, isso é algo muito bacana. Deixa eu ver aqui que falaram alguma coisa. Ó. A pessoa está falando demais. A glicose da minha mãe reduziu de 180 para 130 com capim-limão. Seria à noite das gotas. Legal. Tá? Então, muito bacana aí. Gente, olha só, por mim, eu iria muito longe, mas a gente tem que ir chegando ao nosso fim, infelizmente, né? Mas eu gosto muito de trazer essa aula, tá? Que, lógico, é bem curtinha, bem rápida, mas que traz alguns efeitos aí de alguns óleos essenciais, tá? Para que a gente tenha uma percepção diferente agora do óleo. O óleo não é simplesmente uma substância que a pessoa está inalando e está funcionando como placebo, ou ela está depositando ali um efeito mais integrativo, emocional e tudo mais. Não, ele é uma química.
tá? Da mesma forma que uma química de um fármaco, né? Nós não exploramos todo o potencial dele ainda, porém, ele tem potencial fácil de ser um fármaco. E isso traz resultado. No final das contas, é o que movimenta a coisa. Se você usa o óleo essencial para dor de cabeça, ele não diminui sua dor de cabeça, quanto tempo mais você vai ficar usando, né? Você usa um óleo essencial para melhorar sua parte respiratória, e ele melhora às vezes não melhora. Não tem sentido a gente usar isso e contrapor um tratamento convencional. Então, a ideia é a gente começar a pensar no óleo, de fato, como algo extremamente, né, contundente para os nossos tratamentos, tá? Ô, Vitor, e aproveitando todo esse gancho da aula, eu falei com o pessoal que eu ia comentar sobre o bulbo. E olha que interessante, como que realmente você trouxe para a gente os óleos que são muito utilizados no nosso dia a dia, mas a do Terra também pensa nisso quando ela prepara o bulbo. Então, olha, você falou do peppermint, você falou da lavanda, você falou do limoneno, que está presente no grapefruit, na laranja doce, no lemon, enfim, né? E eu quero fazer um comentário aqui. Esse super bogo que eles, pela primeira vez, eles anteciparam para a gente qual vai ser os óleos no final da semana. Na verdade, a gente vai comprar 5 óleos e vai ganhar 11. A gente vai, no bogo tem o peppermint, tem a lavanda, tem o wild orange, tem o Sibéria, que você não falou dele, mas se você falou do eucalipto, ele também está dentro dessa linha, né, de óleos para a parte respiratória. Ele fala, a gente vai ter acesso ao Adaptive, que tem o wild orange, tem lavanda, que tem copaíba, que é um óleo extremamente aí para baixar cortisol, né? Então, é um óleo incrível para a gente passar por esses momentos aí de oscilação de humor, no dia a dia, quando a gente tem aqueles momentos mais de estresse, né? A gente também tem a copaíba, que é o nosso queridinho aí, né? Para o sistema imunológico, para a nossa parte de defesa. A gente tem o Serenity, que é uma combinação aí que tem gerânio, que tem lavanda, que tem vários óleos florais. Nós temos nesse bogo também o DDR Prime, que é um regenerador celular, que é riquíssimo em wild orange, ele tem frankincense na composição, ele tem o cravo, né? Então, é um óleo que realmente ele vai estar ajudando a gente a fazer a apoptose, né? Morte das células que não estão duplicando corretamente. Então, ele vai estar estimulando as células saudáveis do nosso corpo. Deixa eu ver o que mais que eu esqueci. E o Helichrysum, né? Que é a sempre viva, que só nessa brincadeira aqui, só nesse bogo aqui, a Sempre Viva, né, que é o Helichrysum, ele sai para a gente R$435, um dos óleos com valor agregado, né, muito interessante, assim, é um óleo essencial caro, mas que ele também vai estar nesse bogo. Então, o que nós vamos adquirir? A gente vai comprar a copaíba, o peppermint, o cilantro, o serenity, o Helichrysum, e vamos ganhar lima, wild orange, Siberia Fir, DDR Prime, lavanda e Adaptive. Então, eu fiquei bem animada, porque eu falei, gente, é uma farmacinha, a gente já tem a nossa farmacinha natural aí com os 12 óleos, que a gente já começa a tratar da nossa saúde, e a do Terra vem como Papai Noel presentear a gente com essas maravilhas, né? Mais 11 óleos aí para a gente estar adquirindo. E o interessante, quem também... Tem muita gente que ficou um pouco confuso com essa promoção. Durante essa semana vão ser falado as duplas, né? Então, hoje, por exemplo, você compra o Serenity e vai ganhar o Lavanda Touch. Então, para quem não quiser comprar todos de uma vez, vocês podem participar dos óleos da dupla do dia. Porém, a gente sabe que a dupla do dia você paga um frete por dia, né? O bogo, a vantagem é que a gente vai pagar um único frete
e ainda vai pontuar 195 pontos, 191 PV, e essa pontuação ainda volta para a gente em pontos para a gente trocar por produto. Então, gente, assim, é muito a gente colocar no papel, né? E ver aí, eu estava fazendo as contas, a gente vai ganhar 667 em produtos, né? Vale muito a pena. Se a gente pensar em economia, a gente estava fazendo essa conta hoje, realmente vale muito a pena, né? Se você já é membro, você vai pagar aí R$ 1.040 nisso tudo, né? Então, você vai ter aí de produtos a mais de vantagem, né? Do que você vai ganhar, 667. Então, nossa, gente, eu fiquei bem impactada, achei incrível. E é muito interessante quando a gente entra nessa parte da ciência, né? Hoje, Vitor, tem alguns médicos aqui, tá? Com a gente. Então, eu fiquei muito honrada de ter alguns médicos participando desse bate-papo aqui com a gente hoje. Inclusive, tem um casal que fez o estudo do breu branco, está aqui com a gente também. A doutora Nívia e o doutor Pedro estão aqui com a gente. E, lá, estão dando até tchauzinho aqui para a gente. Maravilha. E eu sei que tem outros convidados. E outra coisa que eles me pediram, e eu já falei que sim, porque o Vitor sempre disponibiliza para a gente os artigos científicos, então não é segredo para ninguém, ele disponibiliza para a gente, inclusive essa aula maravilhosa. E, Vitor, quer complementar alguma coisa aqui que eu esqueci de falar? Ou doutores que estão presentes querem contribuir com alguma informação? Podem abrir o bate-papo aí, seria uma honra escutar vocês. Oi? Abre seu áudio aí, doutora Nívia. Pronto, agora sim. Tá bem baixinho. Coloca mais perto. Agradecer por todas essas informações, por esses artigos aí que serão disponibilizados, porque é uma forma também para a gente mostrar até para os outros colegas que não é apenas conversa, não é apenas uma ideia. Com certeza, com certeza. Legal, muito bom. É isso aí, manda para os médicos lá para eles curtirem esse trabalho, pô. Então, tem muito estudo já publicado, né? Vocês devem saber muito mais que eu aí, que você acessou o PubMed, vocês vão encontrar muito material bacana, muito mesmo. Tá? Esses são principalmente de 2020 para cá. Teve uma porrada de estudo, principalmente dentro de UTI, com as nossas queridas enfermeiras, que é uma das áreas que encabeça tudo isso. Então, a utilização do óleo dentro da UTI para diminuir índices de qualidade de sono do paciente que é péssimo, que está entubado, níveis de estresse, nível de cortisol desse paciente que está lá. Então, top. Vou mandar para vocês por aí. Que joia. Depois compartilha pessoal. Né? E, Vitor, aproveita e fala para a gente a oportunidade que a gente tem para estudar com você, onde você compartilha todos esses estudos com a gente. Bora. Então, deixa eu só achar ele por aqui. Acho que tá. Deixa eu projetar aqui. Gente, eu tenho 2 cursos, como eu falei lá no começo, tá? O primeiro que vai abrir turma amanhã, já tá bem em cima da hora, mas é amanhã, porque eu já vim divulgando ao longo do tempo aí, surgiu a oportunidade de falar hoje. Curso de aromaterapia avançada, abordagem terapêutica com óleos essenciais. Então, nesse curso, nós estudamos toda a trajetória da aromaterapia, os grandes autores, desde Gato Fussé, como ele pensava na época de 1937, qual abordagem ele utilizava. Aí vamos entender a história um pouco de como Robert Tyson, da Shirley Price, o Dr. Kurt Nauber, que são grandes nomes aqui da aromaterapia ao longo da nossa história, o que eles pensavam de abordagem terapêutica e o que deles hoje influencia a nossa terapêutica.
A gente vai fazer a passagem por esses grandes autores, vamos estudar conceitos de desenvolvimento de doença a partir da medicina chinesa, porque isso tudo influencia no final, que é avaliar um paciente e orientar ele a usar um óleo. Então, esse curso ele é bem complexo, no sentido de informações. Ele acontece nesse mesmo formato, numa aula, como a gente está vendo aqui, é um curso remoto, né? Acontece todas as terças e quintas. Vou deixar o link para vocês com os horários, os dias certinhos. Eu ministro a aula, no dia seguinte a gravação, que nem a gravação dessa aula fica disponível. Então você pode escolher tanto assistir ao vivo, quanto assistir a gravação no dia seguinte. E ao longo do período você pode ir tirando todas as dúvidas comigo. Tá? Então, óbvio que para quem está aqui, participou, vou deixar um cupom de desconto para a Duda, né? Porque o curso no valor integral sai de R$410. Mas para quem estiver aqui nessa live, nosso cupom é qual, Duda? Pode falar. Qualquer coisa. Coloque Essencial Life, pode colocar quem é da Essencial Life. Escreve Essencial Life. Depois da aula aqui, você me manda o cupomzinho e as informações, aí eu coloco nos grupos para o pessoal. Perfeito. Tá? Então, de 410, ele fica por R$350. Você paga no cartão quantas vezes você quiser lá e você vai estudar comigo. São 21 horas de carga horária, são 7 dias de estudo intenso. Tá? Então, são 7 aulas, seria isso? 7 aulas, exatamente. 7 aulas, certo. Toda terça e quinta. Terça e quinta, pode ficar gravado aí. Certo? Isso. E o bacana é que o Vitor, ele disponibiliza o material para a gente das aulas, inclusive, que eu acho bem legal, a parte que ele rabisca toda, ele manda tudo para a gente, até a parte que ele faz as anotações. Então, mesmo para quem perde, né, é aquela coisa, às vezes a gente não está ao vivo ali, mas você pode estudar tudo rabiscado depois, as anotações, as perguntas dos alunos, então a gente se sente assim, dentro da aula mesmo quando a gente não consegue assistir presencial, né, Vitor? Perfeito. E o segundo curso é o curso de Fundamentos de Aromaterapia. Como eu comentei, é um curso inicial, não é tão inicial, né? Mas é onde a gente vai compilar as bases da aromaterapia. Costumo dizer que é a formação de um esqueleto. Às vezes você entra na aromaterapia e você aprende uma coisinha de um óleo, aprende outra coisinha, e esse conhecimento nunca tem um corpo, ele é fragmentado. Então, esse curso, ele é um curso que traz um esqueleto para que a pessoa consiga juntar tudo aquilo que ela saiba, para que tenha uma didática, tenha um corpo de conhecimento, para que ela possa, de fato, né, usar uma terapia com segurança, esse é o primeiro passo, tá? Usar com segurança e poder ajudar tanto a si mesma quanto as pessoas ao redor. Tá? Ela pode ser a família, pode ser o quê, até você começar a tratar, tá? Essa turma vai acontecer de segunda e quarta, no mesmo formato, tá? Também vou enviar todas as dúvidas aí para vocês. Imagino que tem muita gente nova aqui, que pelo menos eu mesmo nunca vi o nomezinho de você aí. Talvez esteja me assistindo pela primeira vez. Você quer formar uma sólida, né, apresentação de conteúdo, uma sólida esqueleto do que você não pode fazer com óleo, vem estudar nesse curso, Fundamentos. Esse curso também tem 7 aulas, mas ele tem oficinas, onde a gente vai aprender mais na prática, fazer argilas, fazer escaldapés, entender isso já, usando isso de tratamento para a gente, né, para que você fundamente bem o seu conhecimento. Então, fica o convite para todas vocês aí, vou postar as informações certinho lá, a Duda vai postar para mim certinho, e aí espero vocês lá comigo, para a gente encerrar esse ano, começar, porque ano que vem tem muitas novidades. Tem muitas novidades, tem muitos cursos aí que vão acontecer no ano que vem, tá? E perfeito. É isso. Me perguntaram se eu sou de BH. Eu não sou. Não, o Vitor é de São Paulo, ele dá aula lá no Senac de São Paulo, mas a gente tem o privilégio de ter as aulas online com ele, né, Vitor? Já há quase 3 anos aí com a gente, nossa, parceirão, junto dessas aulas, e o Vitor vem sempre, pelo menos uma vez por mês, ou esporadicamente eu convido ele para fazer uma contribuição aqui com a gente, né, Vitor? Muito bom. Exato.
Mas Ô, acho que era gente, isso, Duda. exato. Eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprender um pouco mais com você. Daqui a pouco eu mando para o pessoal, né, sobre o curso, e assim que a aula subir, a gente disponibiliza para vocês. Vitor, muitíssimo obrigada. Foi muito bom aprender um pouco mais. Pessoal, quem esteve com a gente até agora, gratidão. E bora pro Bogo, que hoje está fervendo. Vamos embora. Valeu, gente. Um beijo para Grande vocês. a todos. Boa noite, galera. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.